Olá, tudo bem com todos vocês? Então, estamos aqui com mais um novo vídeo. Sabe, existe muita gente que tem uma grande curiosidade para saber como que acontece uma constelação familiar em grupo. Porque existem duas formas de constelação familiar. Uma que é em grupo, onde a gente reúne no mínimo 10 pessoas, e o outro é uma constelação individual, onde a pessoa vem até o consultório, ou pode ser feita online também. E aí a constelação é feita só com aquela pessoa, não tem o grupo junto. Então, mas hoje nós vamos falar um pouco como que acontece uma sessão de constelação familiar sistêmica em grupo. Então aqui eu coloquei esses bonequinhos para representar as pessoas. Então é assim, normalmente as pessoas elas ficam sentadas numa cadeira, numa poltrona, num sofá, e normalmente a gente faz em forma de U, a gente coloca as pessoas fazendo um U e a gente fica numa ponta, uma ponta que fica aqui aberto, a gente fica a consteladora e a pessoa que veio com o tema para constelar. E qual o tema, os temas que as pessoas podem trazer para uma constelação? Olha, não existe limite. Você pode trazer um tema que é algo relevante, é algo que incomoda você profundamente. Então esse é um tema assim, para que você possa olhar dentro de uma constelação familiar. Pode ser uma dificuldade financeira, um problema físico, pode ser uma dificuldade com o filho, pode ser uma dificuldade lá no seu trabalho, uma dificuldade com o seu chefe, pode ser uma dificuldade na sua empresa. É possível constelar as questões que acontecem dentro de uma empresa. É possível, assim, não tem limite. O que quer que esteja te incomodando e que pode se tornar um tema. Então vamos supor que essa pessoa aqui, ela traga o tema. Quando a pessoa vai falar o tema, dentro das constelações não é permitido falar muito sobre a história. Então é diferente de uma terapia da psicologia, é muito diferente. Essa é uma das diferenças. Quando você vai no psicólogo, normalmente você senta, você conta muita história. Você vai contando as coisas que te aconteceram, as coisas que aconteceram no seu dia para o psicólogo. E na psicologia é importante toda essa história. O psicólogo precisa, para poder fazer um trabalho com o seu cliente, ele precisa saber a história daquele cliente. Aqui não, aqui quanto menos história, mais bem sucedido a gente é dentro de uma constelação familiar. Então, o que significa estar bem sucedido nessa constelação familiar? Significa que a gente vai pedir para essa pessoa que no mínimo em 10 palavras ela conte para nós o tema dela. Então vamos supor que o tema dela tenha a ver com algo no trabalho dela. Então vamos supor que é uma pessoa que ela é capaz, mas ela não consegue, dentro do trabalho dela, ela não consegue ter um cargo melhor. Faz anos que ela está lá, ela se esforça, é uma pessoa que tem trocentos, ela tem MBA, ela tem faculdade, mas mesmo assim a empresa não vê ela e nunca promove ela. Então tem vários anos que ela está vivendo isso. Então isso é um tema realmente relevante. Então o que um constelador vai fazer? Nós vamos sentir no nosso corpo. O constelador é treinado a sentir o campo mórfico, a gente sente no nosso corpo. E através dessas sensações que a gente sente no corpo, a gente vai até as pessoas que estão no grupo e a gente pede. Vamos supor que eu senti que algo aconteceu com a mamãe dessa pessoa. Algo assim desafiante. Mas normalmente a gente apenas sente, sem saber exatamente o que é. Somente através dos representantes é que a gente vai descobrir o que será que aconteceu. Então, de repente, eu posso olhar para ele, para essa pessoa e perguntar para ela: tem algo de difícil, muito difícil que aconteceu na vida da mamãe? Algo trágico? Alguma coisa que aconteceu no sistema familiar da mamãe? Você tem uma lembrança disso? Algo assim?
E às vezes a pessoa não consegue lembrar, mas muitas vezes a pessoa, de repente, ela vem em fato. Então, de repente, essa pessoa chega e fala: olha, aconteceu algo relevante sim. A minha mamãe, quando estava grávida de mim, perdeu o irmão mais velho, num acidente de moto. Ponto. Isso para nós já é algo impactante. Pense bem, ele estava dentro da barriga da mamãe, e ele sentiu praticamente tudo que essa mamãe sentiu, esse luto que essa mamãe teve que fazer, ter que lidar com a dificuldade de uma tragédia dessa, que um acidente, e ainda ter que ficar sem esse irmão mais velho. Então isso é muita coisa, e muitas vezes para um bebê que estava dentro da barriga isso é muito pesado, algo muito pesado mesmo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai chegar para esses representantes, nós vamos sentir esses representantes e de repente eu chego para esse representante aqui e pergunto para ele: por favor, você poderia ser representante de alguém da família dele? Então a pessoa que está no grupo pode falar: não, eu não quero ser representante. Então aí eu vou procurar um outro representante. Mas vamos supor que ele aceite. Então eu vou convidar ele a se levantar e eu coloco essa pessoa aqui, ó, dentro desse campo. Então vamos supor que eu coloco essa pessoa e assim que eu coloco ela sente, porque o que a gente vai pedir para a pessoa é que ela sinta também. Sinta no próprio corpo. Olha, aqui nas constelações não é a emoção, não é o que a pessoa pensa. A gente vai pedir para ela entrar no campo sem nenhuma intenção e sem nenhum medo. Ela não pode ter nenhuma intenção de nada, apenas sentir no... E as constelações, elas não têm palavras, então os representantes também não podem falar nada. É como se fosse um cinema mudo mesmo. Então, de repente, essa pessoa começa a sentir uma fraqueza e aos pouquinhos essa pessoa se deita. Então, a hora que essa pessoa se deita, a gente já sabe que essa pessoa está representando esse titio desse cliente aqui, que faleceu no acidente de moto. Aí, de repente, eu como consteladora sinto que eu deveria colocar a mamãe dele como representante. Então eu chego para essa pessoa e pergunto se ela quer. Se ela disser que sim, então eu peço para ela se levantar e coloco ela em qualquer lugar dentro do campo. Mas de repente ela faz um movimento de se aproximar mais. E quando acontece essa cena dentro da constelação, algo toca esse cliente profundamente. Ele só está assistindo, mas algo toca o coração dele profundamente. É um titio que ele nem conheceu, mas de repente algo toca e ele se emociona profundamente. E a partir desse movimento e de olhar para esse titio, que não pôde ter sucesso profissional na vida porque a vida dele foi interrompida, este cliente passa a olhar com carinho para esse tio, a olhar com carinho para essa mamãe e ver o nível de sofrimento do qual ela viveu, e ao ele concordar com tudo isso, ele pode tomar a decisão de se alegrar com a vida a partir daquele momento. E é simples assim. De repente, só esta imagem faz com que essa pessoa aqui passe a chegar no trabalho e começar a ter sucesso novamente. Então, normalmente é isso que acontece dentro de um grupo de constelação familiar. É olhado para questões que aconteceram na nossa família, que impactam nossa vida, e é através desse olhar que a gente passa a resolver as questões que essa pessoa, os temas que essa pessoa traz. Então, um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.